Então, não é à toa que eu passei por vários anos para ser o que eu sou. Não é à toa que você, Léo, talvez se você faz a parte de instalação, se você já fez um dia, passou por tanto trabalho para chegar ao que você é. Eu sempre falo que a perfeição nunca será do ato, e sim no hábito. Sejam todos bem-vindos ao Papo Segurança Cast. Estamos no segundo episódio e nesse episódio aqui eu vou responder as perguntas que veio lá do Instagram. Bom, gente, aqui você vai aprender tudo sobre tecnologia, empreendedorismo e também sobre segurança eletrônica. Seguinte, o nosso Papo Segurança Cast tem que ser num formato bem descontraído. E óbvio, né? Responder as perguntas dessa galera que tá todo dia conectado comigo no Instagram é muito legal. Então aqui vai ter perguntas capciosas, vai ter perguntas que vai te trazer um grande aprendizado e eu quero me empenhar ao máximo aqui para poder te responder com o melhor conteúdo. Se você está ouvindo o nosso podcast do carro ou até mesmo da moto, quer dizer, pode ouvir a pergunta da moto? É porque na moto a pessoa pode não ouvir o que está acontecendo no trânsito, é isso? Eu não sei. Bom, enfim, se você também é motoboy ou está indo para uma instalação, está ouvindo ali através da moto, cara, só tem cuidado, mas conecta aqui comigo que eu tenho certeza que vou te dar bastantes dicas aí. E também se você tá ouvindo esse podcast do carro, né, também muito legal. Eu acho que é o momento ideal para que você possa aprender aqui com o podcast. Bom, gente, a primeira pergunta que vai vir lá do Instagram, eu não sei quais as perguntas que vão vir, mas eu espero que seja a melhor possível. Quem vai estar fazendo as perguntas aqui é a Fernanda Souza, que é assistente de marketing aqui do podcast, e vai ser bem legal ouvir a voz da Fernanda. Então vamos às perguntas da galera que veio lá do Instagram. Manda ver aí, Fernanda. Bom, a primeira pergunta é do Giovanni LQ, e ele perguntou: em um mercado tecnológico que se renova a cada dia, como ficar atualizado? Boa, Giovanni. Ótima pergunta. Como ficar atualizado a cada dia, né? Primeira coisa, você já está conectado aqui com a gente no Papo Segurança Cast, seja no YouTube, seja nos tocadores de streaming, né? Como Spotify, Deezer, enfim. Até você pode deixar o teu comentário onde você mais ouve o nosso podcast. Então, para estar atualizado, primeiro a seguinte coisa, né? Estar atento às marcas que você trabalha, a todas as publicações, todas as postagens, todas as matérias que elas próprias proporcionam para você. Então, eu acredito que quando você está conectado ali com 2, 3, 4 marcas, estar atento a tudo que sai sobre essas informações dessas empresas vai te deixar já bem informado. É muito importante também você estar seguindo alguns blogs de tecnologia para entender aonde essa tecnologia está atingindo, né? Uma coisa que é muito importante, eu sempre faço isso, é não estar também buscando informações apenas do nosso segmento da segurança eletrônica. A gente precisa ter informações que vêm de tecnologias circunvizinhas para que a gente possa também estar atualizado e utilizar dessa tecnologia. Vou pegar aqui um exemplo aqui. O drone, né? Existem vários modelos de drones no nosso mercado. E por que eu preciso estar informado dessa tecnologia do drone? Porque eu também posso agregar valor com ele nos meus serviços. Estou fazendo a instalação de uma cerca elétrica, estou fazendo a instalação de um painel solar, por exemplo. Eu posso estar utilizando a tecnologia do próprio drone para isso. O que eu sempre tenho percebido é que não só os fabricantes, mas também os distribuidores, e através do YouTube, seja também nas plataformas que tocam os streams, hoje tem muita informação para que você possa estar atualizado. Eu acredito que o mais importante é o foco naquilo que você precisa aprender. Então, se você vai para um treinamento, se você vai para uma certificação, o que é mais importante é você ter foco naquilo ali. Por exemplo, hoje eu vejo que muita gente vai em busca de conhecimento e ele sai investindo tempo em tudo o que é tecnologia. Bom, será que isso é o forte da tua empresa? Será que isso aí é o core da tua empresa? Será que é nisso daí aonde você tem, de fato, investido na tecnologia para que ela possa trazer resultado para você? Então, assim, é igual aquela história, tem muita gente que sai com um cartão de visita, distribui cartão de visita para todo mundo e tem
sei lá, diversas especialidades onde de fato ele não consegue entregar com maestria todos aqueles segmentos que ele oferece ali. Então, eu acredito que quando você vai investir no conhecimento, o foco é fundamental, entender aonde você vai pegar essa tecnologia para poder fazer a aplicação e, no final das contas, entender que conhecimento nunca é demais. Mas se você investe tanto tempo naquilo que não vai te trazer dinheiro, cara, para mim é tempo perdido. É um conhecimento que não vai sair do papel. Vamos para mais uma pergunta aqui da galera lá do Instagram. E ó, se você também tiver uma pergunta que queira me mandar no WhatsApp, quer mandar via e-mail, vou deixar aqui na descrição também para que você possa fazer isso daí. E será muito bem-vindo também a tua pergunta, para que a gente possa fazer ou para os nossos convidados ou eu estar aqui também te respondendo. Ó, agora vamos para a segunda pergunta desse nosso Papo Segurança Cast. Bom, a segunda pergunta é do Paulo Roberto. Na sua opinião, qual o serviço que mais agregaria valor e demanda para uma empresa de monitoramento? Maravilha. Bom, Paulo Roberto, não sei se já trabalha com monitoramento, né? Mas se você ainda não trabalha, essa dica vai servir para quem já está e para quem não está trabalhando com monitoramento. Seguinte, cara, deixa eu falar um pouco da minha experiência. Eu trabalhei em 2 empresas de monitoramento e também montei a minha empresa para prestar serviço também na área de monitoramento. As 2 primeiras empresas que eu trabalhei, ali entre 2001 até 2008, aproximadamente, eu percebi que a sequência de serviços, a proposta de serviço, sempre era tudo igual. Se parar hoje para a gente fazer uma análise das empresas de monitoramento, ainda há essa semelhança. O que é? O kit de sistema de alarme, que compõe ali 4 sensores, IVP, sirene, central, e o serviço que tem ou não a opção ali do tático, né? Ou seja, o cara que vai fazer o atendimento após esse evento do alarme. O que eu vejo é que ainda há uma constância muito grande de adesão desse serviço, pois o cliente ainda vem de uma geração ali de trás que percebe o quanto que é importante o sistema de alarme ali na sua empresa. Beleza, até aí está tudo bem, e eu também concordo com isso daí. O sistema de alarme, de fato, vem em gerações aí, vem trazendo essa possibilidade de que, se houver um arrombamento, o alarme é o primeiro item, que vai ser ali o acionador, vai ser a pessoa que primeiro vai informar a uma central de monitoramento ou até mesmo um cliente. Na minha opinião, o que pode agregar serviço hoje, estamos falando aí de 2022 para o cliente, é o diferencial que você pode levar. Uma delas aí tem um grande destaque no mercado que é, por exemplo, o sistema de alarme sem fio. Se hoje um cliente faz uma solicitação de um sistema de alarme que ele teve um arrombamento na empresa dele durante essa madrugada, é óbvio que ele quer esse serviço para ontem. O sistema de alarme sem fio proporciona essa instalação de forma muito rápida. Só que, beleza, ainda estamos dentro de algo que é muito trivial. Sistema de alarme, sistema de monitoramento, eu tenho percebido que ainda o bom e velho feijão com arroz é o que está funcionando. E, na verdade, eu acho que não deveríamos ainda estar no bom e velho feijão com arroz. Tudo bem, se a gente faz um básico bem feito, eu entendo que vai funcionar. Mas a gente está passando, gente, por uma evolução onde o bandido, ele percebeu que ele tem o tempo de ação. Ele tem um tempo de ação que ele percebe que, às vezes, empecilhos como barreiras físicas, portão, portas, grades, isso daí não tem sido mais um empecilho para ele. Ou até mesmo a presença de uma câmera, até mesmo algo que possa afugentá-lo, não tem sido mais um imprevisto para ele. Por quê? Ele sabe que ele tem um tempo de ação. E sabendo disso, desse tempo de ação que ele leva para fazer um arrombamento, ele sabe que, mesmo que o alarme tocando, isso não impede dele criar essa ação. E aí, aonde a gente começa a visualizar os diferenciais? Bom, se fosse para eu elencar aqui, talvez eu acho que 3 diferenciais poderia te ajudar bastante na hora de você levar essa tecnologia para os seus clientes. A primeira, sem sombra de dúvidas, ter um sistema de alarme, mas também está aliado ao sistema de analíticos, certo? Analítico, eu tenho certeza que é a tecnologia do momento, é a tecnologia do futuro, e isso vai te trazer um grande diferencial na hora de levar soluções para o seu cliente. Ah, Alexandre, mas como é que eu faço isso? Simples. Leva o sistema de alarme comum para o teu cliente, mas coloca uma câmera no ambiente externo, e já com a tecnologia do analítico, mesmo que seja de detecção de movimento, mas que você tenha essa ação, né, prévia, ou seja, alguém chegou na frente da loja do cliente ali, você já recebe essa notificação na central de monitoramento e já começa a agir antes mesmo da pessoa entrar. Isso é que eu falo de tirar o tempo de ação do bandido, certo? Se você puder agregar mais valor a isso daí, é fazer acionamento de sirene.
certo? Geralmente você vai ligar essa sirene na saída PGM da central de alarme, ou seja, você tem o poder de acionar essa sirene na hora que você quiser. E também acionamento de lâmpadas, refletores ali na estrutura externa do cliente, para que o bandido possa perceber que, de fato, você já está fazendo esse monitoramento prévio e tentar fazer com que ele afugente desse ambiente, mesmo sem que ele consiga criar alguma ação. E a segunda dica que eu posso te dar é uma comunicação visual no teu cliente para que todo mundo perceba que existe uma empresa que faz o monitoramento daquele ambiente ali. Tá, Alexandre, mas eu já coloco a minha plaquinha lá. Então, tenha muito mais pontualidade nisso. Essa plaquinha ela deve estar em todo o ambiente do cliente. Né? Sabe quando você entra que tem uma câmera e você percebe que tem a câmera, mas não tem uma comunicação visual disso aí? Então, capricha na identidade visual da parte da vigilância, né, que é a parte do sistema de alarme. Esse ambiente está sendo monitorado 24 horas. E se tem câmera também, você investe numa comunicação exclusiva para essa parte da câmera. Lá vai ter assim, ó, esse ambiente está sendo filmado e as imagens estão protegidas. Existe até uma lei daqui de São Paulo, né? Não sei se essa lei abrange para o Brasil inteiro, mas você pode visualizar, você também tem uma lei municipal, mas que você possa ampliar com comunicações pontuais para esse cliente. Se você perceber, quando você tem uma comunicação muito clara, as pessoas que estão ao redor disso daí, seja funcionários, seja clientes, ou até mesmo um possível suspeito, ele vai perceber que ali aquele ambiente está sendo monitorado e que essa empresa, que esse cliente, de fato, se preocupa com segurança. Então, quanto mais você aumenta a dificuldade para esse bandido, óbvio que ele vai procurar um lugar que seja muito mais fácil para que ele possa aventurar essa possível invasão. E a terceira e última que eu posso falar, você precisa entender quais são os seus diferenciais de fato. Alexandre, porque eu ofereço aqui um sistema de alarme sem fio, isso é um grande diferencial. Beleza, pode ser até um grande diferencial em relação aos seus concorrentes. Mas o que é o diferencial que você está levando para os seus clientes que, de fato, ele percebe isso daí? Se você observar o que todo mundo na tua região está oferecendo, tenta entender que você tem que procurar um diferencial que, de fato, possa ser um grande destaque. Muitas das vezes é um LED piscando na frente do cliente ali, que faz com que quem chega de fora perceba que existe o sistema de alarme. Então, assim, são coisas simples que você pode levar, ao invés de você fazer algo muito mirabolante. Porque tem gente que coloca um carro na rua, cheio de giroflex, e que passa tocando a sirene. Isso não necessariamente quer dizer que seja um grande diferencial, né? Até porque quem tem que fazer isso é a polícia. Mas eu falo assim, para fazer uma análise. Alexandre, eu tenho 5 concorrentes aqui. Para fazer uma análise, o que são os diferenciais dele e faz algo diferente, algo que de fato se destaca em relação aos seus concorrentes. Se você está ouvindo a gente aí do teu carro, até mesmo da moto, ou está assistindo na TV o nosso podcast aqui do Papo Segurança, marca lá no teu Instagram, tira uma foto do carro assim, tira uma foto com a família assistindo o nosso podcast aqui e marca com @Papo Segurança e a hashtag Papo Segurança Cash. E eu vou fazer questão de repostar isso daí e entender que você, de fato, é um ouvinte assíduo aqui do nosso Papo Segurança Cash. Valeu, hein? Agora, mais uma pergunta para que eu possa responder aqui no nosso Papo Segurança Cast. Bom, a terceira pergunta é do Neto Santos Next _serviços. Boa, eu conheço o Netão. Devo chegar bem apresentável no cliente, mesmo se eu for passar cabos e me sujar? Boa, Neto. Que pergunta, hein, cara? É o seguinte, a gente quando chega no nosso cliente, seja qualquer momento, ele vai estar julgando a nossa aparência. Não é só no nosso cliente, seja aonde a gente for, todo mundo julga pela nossa aparência. Eu acredito que ele fala da seguinte forma. Imagina eu chegar com a camisa de botão, bem vestido, bem apresentável. Será que seria, digamos assim, né? Talvez seja essa a indagação dele. Seria contraditório estar vindo bem vestido e agora ter que passar o cabeamento, se sujar todo? Então, Neto, eu acredito a seguinte coisa. Sabe quando você chega num ambiente, você já chega bem vestido, mas depois você se prepara para executar o serviço? Eu acredito que você pode ter essa atitude. Quantas vezes eu já contratei um serviço, por exemplo, de um pintor, e o cara chega bem vestido para fazer o serviço de pintura. Mas aí ele fala assim, um momento que eu vou me trocar para que eu possa fazer a pintura. E aí ele volta, cara, com a roupa toda apropriada, digamos assim, para fazer a pintura, uma camisa já bem desgastada, uma bermuda já bem desgastada, e ele vai fazer o serviço dele ali. Mas quando termina, o que ele faz?
vai lá, toma um banho ou se limpa ali, né? Lava o rosto, lava o braço, lava as pernas e coloca a roupa de novo para ir para casa, certo? Então, eu acredito que a gente também pode ter essa atitude. Se eu chego bem apresentado num cliente, mas tenho minha roupa de trabalho, minha roupa de execução, show de bola. Por exemplo, eu, quando vou fazer as instalações dos vídeos, né, as instalações real mesmo, eu levo o capacete, a luva, o óculos, a bota, mas é óbvio que é um acessório que eu só vou colocar na hora que eu vou fazer a instalação. Fora disso, vou estar de camisa, a minha calça e a bota. Vou fazer a execução, coloco os outros acessórios ali. Agora, o que é mais importante sobre essa sua pergunta e sobre essa preocupação é que eu não posso sair do meu cliente todo sujo, fedorento, sabe, ali, de fato, com a característica que eu estava ralando mesmo, e fazer um atendimento comercial, fazer o inverso. Sair todo sujo, todo, sabe, tudo bem, por mais que o cliente entenda que você veio da instalação, da execução, mas eu acredito que quando você não sabe qual o tipo de cliente que você vai atender. Eu já tive essa experiência de fazer uma brincadeira com um seguidor, onde eu fui para um shopping, estava dentro de uma super loja, e aí fizemos o convite para que ele pudesse fazer um orçamento. Imagina bem comigo, que fazer um orçamento. E o cara veio com a caixa de ferramentas, estava todo sujo, porque ele estava em cima do telhado fazendo instalação de uma cerca elétrica, e foi me atender nessa loja. E o que acontece? É incompatível você visualizar essa informação, ou seja, você visualizar a característica da pessoa que veio de uma obra e agora ele chega num ambiente que não condiz com aquilo ali. Então, eu acredito que se você vai fazer uma instalação e você leva uma roupa para fazer a instalação, beleza, troca de roupa lá, faz a instalação, terminou, coloca a roupa legalzinho e vai embora. Agora, quando você sai da instalação, tá com a roupa toda suja e vai fazer um orçamento, isso é bem contraditório. Então, eu acho que você não deve fazer isso daí. E depois que terminar tudo também tem que tomar cuidado para não sujar, né, os lugares. Ó. Boa, ó, já tem a dica aqui da Fernanda aqui. Não, beleza, eu até entendo, né? Gente, eu falo muito sobre programa 5S. Quem fez Senai entende, sabe o que é o programa 5S. Se você não fez, procura saber aí sobre programa 5S. E lá você vai entender que isso são princípios, né? Eu sempre falei para minha equipe assim, ó, se você chegou e encontrou um ambiente limpo, deixe brilhante, deixe muito mais limpo do que você encontrou. Isso mostra para o seu cliente que você se preocupa não só com a segurança, mas de fato com a limpeza daquele ambiente ali. Isso mostra organização, isso mostra que você se dedica, você ama o que você faz. Então, fica essa dica complementar aí sobre a limpeza. E Alexandre, tenho 2 observações para fazer. Coisa boa, hein? Não foi muito boa, não. A primeira é que um rapaz foi instalar a fechadura na porta da minha casa e ele deixou lá a assinatura dele, os 5 dedos na minha porta. Nossa, cara. Não foi legal. É difícil. Ó, tem muita gente que infelizmente faz isso. Eu uso luvas por 2 motivos, tá? Primeiro, proteção. Segundo, a limpeza da própria mão. Eu tiro a luva, minha mão tá limpa, certo? E a luva, ela não consegue, às vezes, transparecer, não consegue meio que transportar essa sujeira da luva para a parede, né? Então, gente, usar luva, além de ser EPI, você também leva profissionalismo e, de fato, você tem esse critério de limpeza. E a outra é que foram trocar o modem da internet e aí o rapaz falou assim, o modem, ele tem que ficar em pé, que esse modelo tem que ficar em pé. Aí eu achei que ele ia organizar os cabos e colocar o modem em pé. Mas aí ele deixou deitado com os fios para fora. Chateada. Esse outro tipo de cartão de visita é bem comum no nosso segmento. Tudo bem, tá falando de um provedor, mas no nosso segmento também. Sabe o que é comum? O cara chega para fazer a instalação da câmera e quando ele olha, tá os fios tudo, né, que eu chamo de obra de arte, né? Tá aqueles fios todos esparafalhados lá no cliente. E aí, como é que ele resolve? Ele compra uma caixa, né, uma caixa de proteção para colocar o DVR, a fonte, e pega todos os cabos e joga dentro. Ou seja, jogou a sujeira embaixo do tapete. Colocou a sujeira embaixo do tapete. E, na verdade, não deveria ser assim. Existem padrões que você deve seguir. E com meus alunos, eu costumo sempre, a primeira aula, mostrar para eles o que é padrão. É até mesmo o que eu falo sobre boas práticas. Então, assim, gente, boas práticas é algo fundamental no nosso segmento. Vamos lá, mais uma pergunta. A próxima pergunta é minha mesmo. Eu queria fazer da minha cabeça. Não tá na pauta ter pergunta da assistente de marketing. Não é possível. As perguntas eram lá do Instagram.
Tá, não, tá. A equipe Papo Segurança quer saber. Boa. Bom, Alexandre, agora você tá aqui em São Paulo, né? E eu queria, na verdade, é uma pergunta e meio que perguntar a sua opinião. Ok. Bom, os roubos aqui em São Paulo aumentaram uma média de 36,7% em relação a 2021. Olha que pontualidade, hein? Isso. E, assim, para os especialistas, né, é uma alta em relação a 2021, que confirma a sensação de insegurança das pessoas, né? Então tá todo mundo bem inseguro, assim, as pessoas estão com bastante medo. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. E eu acho que você já andou em alguns lugares aqui. Eu queria que você falasse do seu ponto de vista, como que tá, né, esse cenário. Boa. Muito boa pergunta. Bom, primeiro é a seguinte coisa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar que em 2021 a gente estava com todo mundo em casa, né? A gente tinha... Isso daí é uma coisa importante, porque no pré-pandemia ali, né, tava com uma alta de criminalidade. E agora as taxas estão se igualando. Então, isso é uma coisa bem preocupante. Tá, mas tudo bem. A gente tem o advento da pandemia, onde mais gente estava em casa, então a gente tinha talvez muito menos essa recorrência dos assaltos e arrombamentos. Apesar de que o nosso segmento da segurança eletrônica não parou, foi feito muito mais investimentos na parte da segurança eletrônica. Com agora o pós-pandemia, onde a gente tem agora a volta, o fluxo ao trabalho, é óbvio que começa a surgir ali a oportunidade para que os bandidos comecem a agir novamente. Então, eu entendo que a gente tem sempre essa oportunidade, né, de levar a segurança para as pessoas. Se estávamos dentro da pandemia, a segurança eletrônica não parou. Se vai para o pós-pandemia, todo mundo volta a trabalhar, continua ainda esse crescimento na área de segurança eletrônica, tendo em vista o aumento da criminalidade. E aí a gente visualiza o quê? A segurança pública não consegue ter um quadro que consegue fazer, de fato, esse efetivo e evitar esses assaltos. Segundo, né, a gente também tem a tendência de que há sempre um crescimento da segurança eletrônica, mas, como eu já falei aqui falando sobre as dicas, ainda há a proposta de profissionais ou de empresas que ainda levam o bom e velho feijão com arroz. Eu tenho visualizado tantas tecnologias que passa no canal do Papo Segurança, aonde eu vejo muita pontualidade na hora de bater de frente com a criminalidade, e as pessoas às vezes ainda estão dormindo, né? A falta de conhecimento, a falta de investir na tecnologia. Na minha opinião, o que a gente precisa fazer para diminuir essa criminalidade? Primeiro, a gente está conectado aos órgãos públicos, né? A gente precisa levar uma informação unificada. Se houve um furto de um carro, a câmera deve identificar esse carro, já mandar uma mensagem para uma central de monitoramento que está interligado às polícias, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, quem de fato vai poder monitorar de perto essa informação. Ou até mesmo a pessoa, né, que contrata aquele serviço. Infelizmente, esse aumento de criminalidade é uma oportunidade, né, para quem trabalha com segurança eletrônica. É uma oportunidade que tem, de fato, o ponto negativo da sociedade, que ainda sofre com essa insegurança, mas, de fato, gera pra gente uma oportunidade. Então, assim, eu acredito que se você está numa cidade, se você conhece todos os caminhos da sua cidade, deixa eu dar uma dica pontual aqui para você, que faz um mapeamento de todas as câmeras que tem na tua cidade, para que você possa entregar aos órgãos públicos. Faz uma planilha, coloca lá o endereço, o número dessa casa, o número desse comércio, a quantidade de câmeras que tem ali, para que na hora que acontecer alguma coisa, e haja essa pontualidade. Se você quer ampliar mais ainda, olha, imagina aqui comigo, se você quer ampliar mais ainda isso, vai no Google Earth e mapeia todas essas câmeras e tenha ela à disposição dos órgãos públicos para que possa, de fato, ser útil. E aí, imagina bem, olha o que acontece. Se você entrega essa informação para os órgãos públicos, imagina agora que se eles precisam dessa informação, aonde ele vai buscar e de quem ele vai lembrar para poder fazer a indicação para esse cliente. Olha, eu acredito que aqui você está precisando colocar câmeras no seu estabelecimento. Tem uma empresa aqui que eu posso indicar para vocês. Então, já fica essa dica aí.
Mas eu acredito que em suma, essa integração desde os órgãos públicos e privados com a única informação. E aí, o nosso segmento de segurança eletrônica consegue sim integrar tudo isso, seja a entrada, a saída da cidade, todos os meios através de câmeras e também através de equipamentos espalhados que fazendo reconhecimento facial. E vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é do Juliano Vigível. Eu acho que é assim. Boa. Quanto custou o implante de cabelo? Ô, Juliano, não tem graça, cara. Porque, assim, bom, seguinte, se ele perguntou se eu tenho o quanto foi, certamente ele também tá precisando, tá? Beleza, eu vou falar com você no direct do Instagram, vou passar lá o contato. Quanto custou? Custou... Eu acho que o que eleva a sua autoestima não tem custo. Não tem preço. Boa. Não tem valor, sei lá. Tá vendo aí, Juliano? Ó, que ótima pergunta. Né? Bom, mas é o seguinte, é interessante a gente também cuidar da nossa estética corporal, né? E, na verdade, a gente que trabalha com segurança eletrônica, ó, quando instala uma câmera, a primeira coisa que aparece é o quê? A careca brilhando. Era a minha careca brilhante. Isso, de fato, me incomodava. Então, fazer um implante, né? Eu sempre falei assim, um dia eu vou comprar um cabelo novo, né? Na verdade, foi essa grande questão, de fato, me incomodava e assim, acho que o visual do cabelo, todo mundo gostou, deu uma nova roupagem aí. E, bom, se você tá ouvindo o podcast do carro, consegue imaginar um cara bonito, um cara que ficou bem elegante depois de ter feito um implante de cabelo, né? Bom, autoestima é tudo, né? Segundo a Fernanda aí. Pois é. Podemos para a próxima pergunta? Sim, claro, deve. Bom, JR System.oficial perguntou: como você se sente quando você vê outras pessoas que não são seus alunos se inspirando e utilizando dos conteúdos que você disponibiliza nas suas redes sociais e obtendo bons resultados? Uau, que legal. JR System. Bom, seguinte, o fato de ser aluno ou não aqui do Papo Segurança, não é que não importa, tá? Eu sei o quanto são os resultados dos alunos, porque a gente acompanha de perto e, de fato, esses resultados são super expressivos. Eu digo que o aluno do Papo Segurança, o aluno do Profissão SE, que é o nome que a gente tem do nosso treinamento, e é online, de fato são pessoas que investem, né? Uma coisa eu sei é que os alunos que fazem esse aporte financeiro e tornam-se, de fato, uma pessoa que investe no conhecimento, tem grandes resultados. Isso é super expressivo. Visualizar pessoas que não são alunos, mas conseguem ter ótimos resultados também, isso para mim é um orgulho que eu tenho. Porque, assim, o que eu falo é que, na verdade, o mérito é da pessoa que foi lá, investiu tempo no conhecimento, se esforçou e teve esse conhecimento. Né? Teve esses resultados, na verdade. Às vezes não teve condição de adquirir o curso. Condição. Quantos eventos a gente já fez que entregou ali 60% do conteúdo que vai ser disponibilizado para os nossos alunos e o cara pegou ali só o filé e foi para a prática e conseguiu ter esses resultados. Então, assim, que orgulho eu tenho de você, do cara que de fato acredita no que faz, investe mesmo no tempo, investe no conhecimento e põe em prática. Eu acho que se você não pôr em prática tudo que você aprende aqui, não vai servir de nada. Por que eu compartilho conhecimento? Porque quanto mais eu te ensino, mais eu aprendo. Essa é a troca que eu tenho. Então, assim, para mim é uma honra ver você obtendo esses resultados e conseguindo levar para casa o melhor, que é o pão, né? Levar o pão para casa, o pão de cada dia. Isso, de fato, eu tenho muito orgulho e é o legado que eu deixo aí para toda essa galera que segue aqui o canal Papo Segurança. Pergunta número 65? Não, né? Acho que não vai ter isso tudo, né? 74. O que você acha sobre o cara que quer fazer tudo sozinho e não delega? Ele quer instalar, fazer o financeiro, administrativo, prospectar, tudo. Quem é? Isso é uma pergunta de um... É. De um seguidor? É. Quem é o seguidor? Quero saber de quem é esse seguidor. Equipe Papo Segurança. Não, essa equipe aí... Bom, eu acho que eu já passei por isso, né? A pessoa que queria fazer tudo, mas não queria delegar outras pessoas para fazer, para dividir essa demanda de serviço. Eu até entendo que você pode passar pelas 3 etapas de uma empresa. Eu acho que um resumo das 3 etapas de uma empresa que o empreendedor pode ter.
Alexandre, mas espera aí, eu sou um instalador, eu só tenho minha moto. Não, eu já sou um cara que tem uma empresa. Então, os 3 pilares que você passa, geralmente a parte operacional, que é o cara que faz a instalação, a parte comercial, que faz a venda, e a parte administrativa. Então, assim, se você é o cara que está dentro dessas 3 funções, e vai chegar uma hora que você vai ter condições financeiras de dividir essa fatia do bolo. Apesar de que, se você quer seguir como um cabeça dura, que eu já fui muitas vezes aí, querendo fazer tudo só, você não tem tempo. E quem não tem tempo não ganha dinheiro. E se você não quer ganhar dinheiro, continue fazendo o que você está fazendo, que eu acho que você está indo pelo péssimo caminho. Mas chega uma hora que você começa a identificar que não dá para você ficar só no operacional. Você precisa ir agora investir muito mais tempo na parte comercial, até porque você precisa ir atender o cliente, precisa ir bem vestido, precisa ir muito bem equipado de informações para que você possa atender esse cliente. Então, não dá para ser a vida inteira somente instalador, não dá para ser a vida inteira somente administrativo, se você é um cara que gosta de estar ali no operacional. Eu, falando de mim de forma particular, eu nunca gostei da parte administrativa, então eu sempre tive pessoas para fazer essa parte administrativa. Sempre gostei do operacional e passei a gostar da parte comercial, que de fato foi um grande visor ali na minha carreira profissional. Então, assim, se hoje eu fosse focar no que eu queria fazer, eu acredito que indo para a parte comercial, já dotado do conhecimento técnico, eu iria conseguir executar muito bem essa função aí. Então, se você não gosta de delegar, vai chegar uma hora que vai ser necessário você dividir essa fatia do bolo em relação a essas responsabilidades que você tem. Só para completar, eu acho que... Não, você não pode completar. Tá. Você não pode completar. Esse podcast é nosso. Não, esse é o podcast Papo Segurança seguido por mim, Alexandre Rodrigues. Mas tudo bem, vou te dar essa oportunidade de você complementar. Isso. Para complementar o que você falou, eu acho que quando o profissional aprende a delegar, ele passa a ver com mais grandeza a empresa dele, né? Ótimo. Nem sempre ele vai ser bom em tudo, né? Uhum. Ele pode ser bom em câmeras, mas de repente ele tem um parceiro que é bom em outro segmento e ele pode indicar o cliente, né? Pode ter uma parceria. Maravilha. Isso é bem interessante, gente. Eu acho que concordo com o que a Fernanda falou sobre você ter uma visão de cima, né? Às vezes você tem uma visão de cima do seu negócio. Muitas vezes você não consegue ampliar, não consegue dar mais novos passos na sua carreira profissional, porque você está dentro do processo, você não consegue enxergar, de fato, o quão amplo ele pode ser. Sabe, você está na posição e sair da posição para entrar nela, você agora tem uma visão ampla. Quantas vezes eu já passei para resolver um problema depois que eu dei uma pausa, saí do ambiente e agora comecei a visualizar de fora, né? E quando eu volto para resolver esse problema, eu resolvo em um segundo ali, né? Então, às vezes a gente está tão conectado, às vezes a gente está tão penetrado dentro do problema e não consegue visualizar as soluções. Então, fica esse complemento aí. Valeu. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Na verdade, é a última pergunta. A última pergunta? Exatamente. Última pergunta. Tá bom, manda ver. Alexandre Rodrigues. Qual é a melhor marca do mercado americano? Não me vem com essas perguntas capciosas, tá? Brincadeira. Mas vamos lá. Pergunta do? Léo Centercell. Boa. Manda ver, Léo. Como superar o problema da falta de mão de obra na segurança eletrônica? Olha aí, como superar o problema da falta de mão de obra na segurança eletrônica. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia. Seguinte coisa, Léo. Primeiro, te agradecer por essas perguntas, agradecer a todo mundo que fizeram perguntas lá no Instagram. Espero que no próximo episódio você esteja ativamente participando também com a gente aqui, para que eu possa responder para você. E essas suas dúvidas será a resposta que eu vou dar aqui será a solução para muita gente. Então, muito obrigado. Léo, primeira coisa, aonde começa o problema? O problema começa na contratação. Eu sempre falo que é muito promissor a nossa área, porém a gente quer sempre pagar um salário mínimo para o cara que vai resolver todos os problemas da nossa empresa. É isso mesmo, é o cara que vai fazer instalação, o cara que vai fazer manutenção, é o cara que, de fato, por algum momento ele vai levar a nossa equipe técnica ou a parte técnica da nossa empresa nas costas. Preste bem atenção. Por que o problema está na contratação? Porque muitas das vezes você quer que em 3 meses o cara faça tudo. É o cara que instala a câmera, motor de portão, cerca elétrica, controle de acesso. O cara tem que aprender a fazer tudo. Programação em 3 meses.
Quando chegar em 3 meses, cara, esse cara não vai querer mais trabalhar com você, Léo. Eu acho que você já deve ter passado por isso, concorda comigo? Bateu 3 meses, o cara já imagina que sabe fazer tudo, ele vai embora, cara. E ele vai fazer o que todo mundo que passou por essa fase faz. Prostituir o mercado. Nossa, como assim? Você foi o mentor desse ambiente, dessa prostituição, que só dura 3 meses, e agora ele vai dar continuidade àquilo que você fez para ele. Por que você vai fazer isso? Por que ele vai fazer isso aí? Porque ele imagina, cara, a seguinte coisa, infelizmente, ó, isso daí talvez seja super criticado, mas assim, ó, é o cara que sabe aonde ele compra, ele sabe por quanto você vende, e aí, agora, ele achando que durante esses 3 meses, tudo que ele aprendeu com você, ele acha que já pode ser o dono do próprio nariz. E aí, cara, eu vejo um grande problema disso aí. Ah, Alexandre, mas como é que eu resolvo esse problema? Léo e a nossa audiência que está ouvindo aqui, preste bem atenção. Primeiro, eu acredito que a gente precisa mudar um pouco essa cultura de contratação dos profissionais da segurança eletrônica. E aí, o que é que eu te digo, cara? Primeira coisa, faz um plano de carreira. Primeiro, entende também que existe um salário base, um salário da categoria para que essa pessoa venha trabalhar com você. Se ele é técnico, se ele tem formação técnica, existe um piso para isso. Se ele não tem essa formação técnica, existe outro piso salarial para isso daí. Então, primeiro entender qual é a classificação desse profissional que vai trabalhar na sua empresa. Eu diria que se você vai pegar uma pessoa que não tem um conhecimento técnico, ele precisa ter pelo menos o caráter, uma pessoa que demonstra ser uma pessoa de confiança, uma pessoa educada, até porque isso a gente não compra na esquina. Segundo, faz um plano de carreira com essa pessoa. Primeiro, você deve deixar claro para essa pessoa como é que vai funcionar esse plano de carreira. Então, para os 3 primeiros meses, você vai apenas passar o cabeamento das nossas instalações, certo? Após essa primeira etapa, eu vou fazer um aporte no teu salário de 10%. Ou seja, se ele tem um salário mínimo hoje, daqui a 3 meses, ele vai ter esse salário mínimo, mais esses 10% que você vai dar como aumento para ele. Passou desses 3 meses, primeiro que ele não vai ser o teu concorrente, que ele só sabe passar cabeamento, ele vai ser um especialista em passar cabeamento, e ele sabe que ele tem que ir para a próxima fase. Qual vai ser a próxima fase? Agora vai ser só de fixação dos equipamentos. Então ele fixa a infraestrutura, fixa os equipamentos, e mesmo assim ele não vai ainda se tornar o teu concorrente, porque tudo que ele sabe ainda é muito prematuro para se tornar um grande profissional nessa área. Mas, Alexandre, peraí, eu estou numa demanda gigantesca aqui, eu preciso fazer 20 instalações por mês, como é que eu faço para resolver esse problema, já que o cara vai estar pronto a longo prazo? E é a longo prazo mesmo. Então, o que você faz? Primeira coisa, mata essa demanda aí com a equipe terceirizada. Essa é sempre uma dica que eu dou, inclusive nas minhas palestras. Equipe terceirizada, por quê? Ela vai diminuir essa demanda. Tem o investimento, óbvio, o investimento de uma equipe terceirizada é totalmente diferente de uma equipe orgânica que está com você ali trabalhando pelo salário mínimo, mas você precisa entender que eles vão, de fato, resolver essa demanda. E, com tudo isso, você ainda precisa demonstrar os padrões da sua empresa para essa equipe terceirizada, para que eles possam executar com muita maestria. Coloca alguém de confiança para acompanhar essa equipe. Se você não tem uma equipe de confiança, você mesmo vai fazer essa inspeção. Mas o que é importante é que eles vão derrubar essa grande demanda que você tem ali logo no início, enquanto você está formando a sua equipe técnica. Beleza? Passaram-se mais 3 meses, onde o cara vai estar agora fazendo a ligação dos equipamentos, mais um aporte de 10%. A última etapa, imagine que seja a programação dos equipamentos. E aí, mais um aporte no salário dele. Então, durante um ano, você aumentou em 40% o salário desse cara. Estou te dando aqui números simbólicos, você pode aumentar no tanto que você quiser, seja 1%, 10%, 5%, não sei. Você que vai reger isso daí, mas ao longo de um ano, essa pessoa agora que se tornou um profissional da segurança eletrônica vai olhar para trás e vai dizer assim, pô, Léo, obrigado, cara. Passei por todas essas etapas, tive aumento de salário, consigo visualizar como é todo esse processo, que não é do dia para a noite, e hoje eu estou sim um profissional na segurança eletrônica. Então, será que faz sentido para você isso daí? Porque aí a gente muda totalmente esse quadro. Então, se faz sentido para você que agora eu não preciso empurrar a goela abaixo aí esse conhecimento numa pessoa que em 3 meses tem que aprender tudo, agora o procedimento é através de plano de carreira, gente. Ele tem que passar por todas essas etapas para entender o quanto que é difícil, de fato, executar com muita maestria um serviço de qualidade. Então, não é à toa que eu passei por vários anos para ser o que eu sou. Não é à toa que você, Léo, talvez se você faz a parte de instalação, se você já fez um dia, passou por tanto trabalho para chegar ao que você é. Então, gente, vamos fazer essa reflexão
que o plano de carreira é a melhor forma que se tem de um profissional se tornar, de fato, uma pessoa em destaque dentro da sua empresa. E não aquele funcionário que vem de uma forma muito rápida. Em 3 meses ele está pronto. Cara, não é assim. Nunca vai ser assim. Eu sempre falo que a perfeição nunca será do ato, e sim no hábito. Fazendo isso repetidamente. E será um profissional que vai conquistar essas habilidades através do hábito e nunca do ato. E vai também desenvolver outros profissionais, né? Outros profissionais. E não outros concorrentes. Isso, esse cara pode sim lá na frente fazer o mesmo processo do plano de carreira e trazer outros profissionais. E aí a gente consegue ter uma cadeia muito mais rica de conhecimento e fortalecida, que de fato vai trazer ali bons profissionais no futuro. Capacitados, né? Capacitados. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso Papo Segurança Cast, mas olha, eu quero saber de você. Quem você acha que deveria estar aqui no nosso Papo Segurança Cast? Também, quais assuntos a gente pode abordar aqui? Lembrando que o nosso Papo Segurança Cast vai trazer aqui informações sobre empreendedorismo, tecnologia e tudo sobre a segurança eletrônica. Nos nossos próximos episódios também teremos convidados especiais para que a gente possa ouvir temas e também histórias que vai trazer você aí para um próximo nível, de conhecimento. Então esse foi mais um episódio do nosso Papo Segurança Cast. Valeu!